Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Elvio, seu apresentador e guia no mundo fantástico do cinema nacional. Já peço para que deixem o like, se inscrevam, é de graça e nos ajuda no nosso trabalho. Sigam também o nosso parceiro Mato Grosso News, uma das maiores web TVs do Brasil. Quero fazer uma correção ao nome do nosso inscrito que foi citado no vídeo sobre Sandman. Um abraço ao Ulisses Araújo Bispo. Acabei errando seu nome. Agora, com as correções feitas, hoje vamos tocar num tema bem controverso, e prometi que falaria caso o vídeo de Caverna do Dragão passasse de 1.500 visualizações. Sendo assim, já gostaria de agradecer a todos que gostaram do vídeo, e passando como prometido, o tema desse vídeo será por que o cinema brasileiro não investe em obras de fantasia? Nos últimos anos vimos países como Coreia, Japão, China, Índia e até a Rússia lançando filmes de fantasia. Mas e o Brasil? Vamos falar um pouco sobre isso, mas primeiro precisamos entender alguns pontos importantes. Nos últimos anos foram lançados em média cerca de 450 filmes brasileiros por ano, segundo a Ancine. Só em 2021 foram cerca de 130 filmes em meio à pandemia. Sendo assim, sem pesquisar, você consegue lembrar 5 filmes brasileiros que foram lançados ano passado? E quantos filmes brasileiros você assistiu no cinema? Deixe sua lista nos comentários ou faça uma lista dos 5 filmes brasileiros que você mais gostou até hoje. Esse pequeno exercício que acabei de propor foi em virtude de uma frase muito comum que grande parte das pessoas já deve ter escutado ou mesmo falado: não gosto de filmes brasileiros porque são ruins. Nem todos os filmes nacionais são ruins, existem sim grandes produções conceituadas e dignas de premiação. Mas vamos entender melhor o que costuma gerar essa ideia de preconceito. Nesse vídeo, vamos tentar entender por que o cinema brasileiro não investe nas obras de fantasia. Para isso, precisamos conhecer 5 pontos: a origem do cinema brasileiro, foco nas histórias, a influência no exterior, a dificuldade técnica e o preconceito versus educação. Vamos começar com a origem do cinema. O cinema brasileiro teve como ponto de partida as primeiras filmagens em meados de 1897 e 1898. Os primeiros filmes produzidos no Brasil eram pequenos documentários que retratavam cenas do cotidiano, e as primeiras produções com histórias fictícias remontam ao começo do século XX, por volta de 1902. Essas produções eram principalmente obras de comédia, embora também houvesse produções dramáticas, de orçamento baixo e de qualidade técnica incipiente. Guardem bem essa informação. A partir de 1910, o cinema nacional começou a sofrer com a concorrência do cinema estrangeiro, sobretudo os filmes produzidos em Hollywood. A invasão de filmes estrangeiros no cinema nacional se acentuou depois da Primeira Guerra Mundial. A partir da década de 1930, a entrada de filmes norte-americanos foi facilitada pelo governo brasileiro, e as salas de cinema passaram a priorizar produções estrangeiras, embora muitas salas ainda explorassem o cinema para transmitir telejornais. Importante comentar que a primeira emissora do Brasil só surgiu em meados de 1950, mas aos poucos essa prática de passar jornais dentro das salas de cinema foi sendo trocada pelos filmes. Ponto importante para se conhecer sobre os Estados Unidos é que nessa época as obras consagradas como filmes de Charlie Chaplin já faziam um enorme sucesso, e o fato de pertencerem ao cinema mudo fazia com que a língua inglesa não fosse impeditiva ao público brasileiro, e eles acabavam assistindo. Então, historicamente, tínhamos jornais, filmagens de cotidiano no Brasil contra Charlie Chaplin nos Estados Unidos. Se você fosse dessa época, qual entretenimento você escolheria? Fica a reflexão e vamos continuando. Apesar da forte influência do cinema estrangeiro, o cinema brasileiro ganhou um novo fôlego na década de 30 com a entrada do cinema falado. Exatamente nesse ano surgiu uma produtora de filmes de nome Cinédia, que passou a produzir algumas obras e deram origem a um gênero conhecido como chanchadas. Esse gênero inclusive conseguia competir em pé de igualdade com as obras americanas, por vezes similares a produções cômicas de Hollywood. Nessa época, os nossos maiores representantes foram Oscarito e Grande Otelo. Outra informação que vale a pena ser guardada é que em meados dos anos 30, os Estados Unidos começaram a explorar outros temas, como também musicais, fantasia, principalmente fazendo adaptações de livros, a exemplo de Frankenstein de 1931, A Branca de Neve e os Sete Anões de 1937.
O Feiticeiro de Oz, de 1939, e por aí vai. E nesse período, o Brasil não fez o mesmo, e já dava indícios de focar seus temas em críticas sociais. A partir do final da década de 50, passamos então ao chamado cinema novo. Essa corrente cinematográfica se estabeleceu no nosso país e se tornou uma das mais importantes de nosso cinema. Essa corrente era altamente politizada, as produções de cinema novo procuravam denunciar a pobreza da população brasileira, criticando gargalos na nossa sociedade. As obras mais significantes nesse período foram Vidas Secas e Os Fuzis, de 1963, e Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964. As obras do cinema novo também se conectavam com as ideias que procuravam promover a defesa da classe trabalhadora. Com o início da ditadura militar, as obras do cinema novo foram alvo de censura e os militares procuravam investir em obras não politizadas. E para fugir dessa censura do período, surgiram as pornochanchadas, que se tornaram o principal gênero do cinema nacional. Esse gênero misturava obras dramáticas com cenas humorísticas e eróticas. Vale a informação que muitas pornochanchadas eram formas de continuar com as críticas sociais de uma forma mascarada. No entanto, existiram sim diretores que produziram materiais simplesmente para lucrar em cima dessa vertente, fazendo algumas obras que eram praticamente pornográficas sem nenhum conteúdo crítico. Depois disso tudo, quer dizer que o Brasil nunca produziu filmes de temática de fantasia? A resposta é não. O Brasil teve sim algumas produções fora das temáticas de crítica e de humor. Um dos maiores representantes foi José Mojica Martins, o eterno Zé do Caixão, que começou a produzir filmes de terror em meados de 1960. Mas nem tudo são flores. Já nessa época, o cinema brasileiro não recebia recursos do governo, que além de censurar a maioria das obras, não via o cinema como fonte que pudesse gerar retorno, assim como empresas privadas que também não costumavam investir em produções artísticas. Só para ter ideia do que estou falando, quando Zé do Caixão produziu seu primeiro filme comercial, À Meia-Noite Levarei Sua Alma, ele não teve nenhum apoio financeiro. O filme foi realizado por alunos da escola de atores do próprio Mojica e eles sequestraram diversas árvores e arbustos do bairro para fazer cenário dentro do estúdio que era o galpão da própria escola de atores. Apesar do filme ser um sucesso, Mojica não viu um centavo e ainda teve que vender os direitos do filme para outra pessoa. Mesmo assim, continuou investindo suas produções e o problema era que o foco era o terror, fazia com que suas obras fossem vistas apenas por uma pequena parcela do público, pois além de serem para maiores de idade, eram vistos só por quem gostava desse estilo. E na mesma época, o cinema americano estava cada vez diversificando mais e mais. Agora, além de temas de comédia, música e terror, começaram a produzir filmes de faroeste, kung fu, policiais, dramas, romance, ficção científica e os desenhos animados. Sendo assim, a história voltou a se repetir. Era muito mais atrativo ver o que estava sendo produzido fora do Brasil do que aqui. E ainda mais porque a censura da época não tinha que se preocupar com os conteúdos vindos de fora, já que não eram, digamos, para eles, politicamente incorretos. Enquanto no Brasil tínhamos praticamente filmes de pornô chanchada, filmes críticos que eram constantemente censurados e filmes de terror que só agradavam uma pequena parcela do público. Juntando tudo isso, não é à toa que somos tão influenciados pelo cinema americano. E crescemos tendo a referência de que o que vem de fora é bom e o que era produzido aqui era ruim. Chegamos agora ao nosso segundo ponto, o foco das histórias. Como falei, as produções americanas tinham uma infinidade de variedades para agradar praticamente todo tipo de público. Mas aqui no Brasil, o cinema brasileiro se divide basicamente nos temas como comédia global, os dramas que giram principalmente em torno do sertão, miséria, fome, preconceito, bandidagem, ditadura e favela. O Brasil, de modo geral, tem essa personalidade cinematográfica de produções mais críticas, herança do período da censura dos anos 60. Se você estiver gostando desse conteúdo, convido para que se inscreva no canal e nos siga também no Instagram, onde constantemente postamos informações novas. E agora vamos seguindo com o conteúdo. Influência do exterior. Até o momento, já vimos que historicamente o cinema brasileiro teve muita influência dos Estados Unidos, tanto em estilo quanto em consumo de material, e era de forma geral mais atrativo e contava com a facilitação do governo para permitir a entrada dessas produções. Outro ponto relacionado a isto foi o crescimento das salas de cinema.
É bom deixar bem frisado que aqui uma sala de cinema não deixa de ser uma empresa, e como toda empresa, o que ela quer? Lucro. Sendo assim, vamos fazer mais um exercício. Imagine a situação. Você é dono de 4 salas de cinema. Tem 4 filmes estrangeiros que aparentemente estão tendo muita procura. E tem um nacional que é desconhecido e tem a chance de agradar uma pequena parcela do público que também está acostumado com o que vem de fora. Tendo que tomar essa decisão enquanto empresário, que decisão você tomaria? Deixe nos comentários qual decisão você tomaria. Para ficar mais claro essa situação, saibam que ela aconteceu. A sequência do filme De Pernas pro Ar 3, estrelada por Ingrid Guimarães e lançada pela Paris Filmes, estava com excelente desempenho nos cinemas, conquistando um público gradativamente maior, mas teve sua jornada inesperadamente interrompida em virtude da estreia de Vingadores Ultimato. A chegada da aguardada produção da Marvel Studios levou as redes de cinema de todo o país a retirarem o longa nacional das salas, substituindo-o por mais sessões do último capítulo da saga dos Vingadores. Para a cineasta Sandra Werneck, em entrevista ao UOL, ela disse: se o filme não for comédia, fica pouco tempo em cartaz. E o diretor de E aí Comeu, Philippe Joffrey, disse que gosta de cinema independente, mas eles não são bem aceitos. O público não vê outros gêneros. Mesmo ótimos filmes como o drama Xingu não chegou a 500 mil espectadores. Se você havia dúvida de que os brasileiros preferem os filmes internacionais aos nacionais, ela foi sanada com os dados levantados pelo portal da TV Cultura. Ela fez uma pesquisa com os filmes mais vistos em 2014, e todos são estrangeiros, com a questionável exceção de Rio 2, por ser mais um filme norte-americano do que brasileiro. Segue para vocês verem qual foi a lista dessa época. Dificuldades técnicas. Um ponto que não pode ser esquecido com certeza é com referência às dificuldades técnicas para filmes de fantasia, pois geralmente, além do gasto em cenário, efeitos, figurinos e coisas que geralmente não são tão complexas numa produção mais realista, existem ainda toda uma técnica empregada, desde a linguagem visual até mesmo a forma de se filmar. Vamos então a mais um exercício. Se imagine como o produtor que recebeu 2 roteiros. O primeiro roteiro é uma fantasia de uma história belíssima sobre criaturas místicas no Pantanal, que se passará no ano de 2050. E o segundo filme é um roteiro genérico, mas tem uma história engraçadinha envolvendo um casal durante a época de Natal, que se passará nos tempos atuais. Ao ter que tomar a decisão de qual filme produzir, você se depara com algumas questões. Quanto ao cenário, o primeiro precisa de uma locação mais ampla, ser filmado diretamente no Pantanal ou deve ser construído um cenário que lembre esse tipo de locação. O segundo pode ser filmado até na casa do diretor. Quanto ao figurino, o primeiro precisará de roupas que sejam criadas para tentar representar como será o futuro. O segundo pode se utilizar de roupas casuais atuais. Quanto aos efeitos, o primeiro necessita de maquiagens, efeitos visuais práticos, ou digitais, que são caros ou tecnicamente difíceis de serem produzidos para ficarem bem feitos. O segundo, no máximo, precisa de um tratamento de luz e uma maquiagem mais básica, coisa que muitos técnicos já dominam com maestria. E finalmente o custo. O primeiro tem um custo muito maior, mesmo que o gasto seja somente com figurinos. E o segundo tem um gasto muito mais enxuto. Aqui vai o questionamento: você tem 5 milhões para produzir um dos 2 filmes. Qual dos 2 você acha que trará mais retorno e garantia de lucro? Comente. Um bom exemplo real dessa história foi o filme Deus é Brasileiro, que é uma história de fantasia e tem alguns efeitos especiais. Lançado em 2003, custou 7 milhões de reais e arrecadou um pouco mais do que 10 milhões de reais. E o filme Lisbela e o Prisioneiro, que é uma comédia muito mais realista, também de 2003, custou 4 milhões e meio e arrecadou 20 milhões. Agora nosso último ponto. Preconceito versus educação. Vou iniciar mostrando como funciona nos Estados Unidos. Hollywood, com o passar do tempo, viu que o cinema gerava dinheiro, e quando falo dinheiro, falo de lucro para todos os envolvidos. Quem produz ganha, o governo ganha com impostos,
empresários ganham com marketing, a educação ganha porque o cinema se torna uma atividade valorizada e por isso acaba atraindo mais alunos todos os anos. Agora no Brasil, o que temos? O cinema nunca foi visto como uma atividade nobre. O governo não enxerga o cinema como uma atividade lucrativa. Poucas empresas investem no cinema e a minoria que investe é só para ter descontos nos impostos de renda. Isso leva o cinema a uma arte não valorizada, que reflete nas faculdades, por não terem apoio e são pouco desenvolvidas tecnicamente e historicamente. Quem é da área das artes, com certeza já deve ter passado por situações do tipo onde alguém questiona: por que você não estudou medicina ou direito? O Brasil é cheio dessas situações que mostram quanto o estudo das artes, em especial o cinema e o teatro, são desvalorizados. Temos um exemplo de uma das maiores faculdades de arte do Brasil, a Faculdade de Artes do Sina de Moraes, que leva o nome de uma das maiores damas do teatro e cinema brasileiro, e, no entanto, desde 2013, decretou falência e até hoje funciona de maneira sucateada. Fora isso, não temos mais nenhuma faculdade exclusivamente de cinema, sendo um curso que existe em poucas faculdades federais e menos ainda nas faculdades particulares. E isso é um reflexo dos donos dessas instituições que não veem como um curso que vale a pena investir. Só para mais um comparativo, provavelmente já viram produções do canal Sci-Fi, produções muitas vezes ridículas que beiram o trash, mas que mesmo assim têm público, e muitos desses filmes são feitos por ex-alunos de curso de cinema, onde eles procuram mostrar a capacidade de desenvolver histórias com baixo orçamento. Essa prática é tão comum que muitos grandes cineastas fizeram sucesso em suas carreiras com filmes de fantasia. Entre eles, alguns dos mais conhecidos são Steven Spielberg, com Tubarão, anos antes de Indiana Jones, Peter Jackson com Trash e Náusea Total, anos antes de O Senhor dos Anéis, e George Lucas com THX 1138, antes de Guerra nas Estrelas, só para citar três dos mais aclamados diretores. Vale a pena citar que a política de investimentos para o cinema é diferente nos Estados Unidos. Muitas cidades ou estados têm incentivos fiscais para que uma produção seja desenvolvida em sua região, não importando se é um documentário ou um filme de fantasia. Por último, existem ainda alguns pontos que também dificultam a produção de filmes de fantasia aqui no Brasil. Possuímos um desprezo pela fantasia, uma vez que o realismo ainda nos domina e os dramas e comédias sociais prevalecem. É comum também uma negação ao gênero que é considerado fórmula americana e fica em oposição ao cinema autoral. Isso é tão gritante que um dos nossos maiores diretores da atualidade, José Padilha, conhecido por seu filme Tropa de Elite, um filme com a temática realista aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos foi responsável por dirigir a nova versão de Robocop, que é um filme de ficção científica, estilo que dificilmente ele produziria aqui no Brasil. Então, recapitulando, o Brasil não faz filmes de fantasia por inúmeras situações. Não é somente pela falta de dinheiro ou incentivo do governo. É algo muito mais complexo, que envolve questões históricas, influência de outros países, discriminação da arte de modo geral, falta de costume do público em consumir esse tipo de material, além de ser um estilo que exige uma maior complexidade técnica. E com isso, encerro mais um vídeo. Comentem se vocês concordam comigo ou discordam de mim, ou se esqueci algum ponto que deveria ter sido citado. Não esqueçam de se inscrever e nos sigam também nas redes sociais. Sigam também o parceiro do canal, Mato Grosso News. E fiquem bem e até a próxima.